Então, começamos aqui nosso ciclo de entrevistas do Póstico de Epiteto, que é o primeiro e único grupo no Brasil e talvez no mundo que se dedica a estudar e difundir o pensamento do estoico Epiteto. E temos a satisfação hoje de termos o João Leite Ribeiro, a nossa primeira entrevista, que é o autor do livro Memórias de um Estoico, que saiu recentemente, ano passado, pela editora Chiado, de Portugal. E eu começaria pedindo para que o João se apresentasse. Bom, eu fui diagnosticado aos 19 anos de idade com esquizofrenia. Eu estou hoje com 49. Nesses 30 anos eu passei por vários fármacos, remédios, por várias terapias, internações, mas, de um modo geral, tanto os fármacos quanto as terapias foram mais ou menos ineficazes. Eu consegui uma história de superação graças aos meus estudos de filosofia, sendo o estoicismo uma parte importante desse estudo, talvez a principal. Certo. E como que foi o seu primeiro contato com a filosofia estoica? Como você chegou a ter acesso? Porque no Brasil, até alguns anos atrás, era muito difícil alguém ter acesso a uma obra dos estoicos, a qualquer coisa assim, né? Como que foi o seu primeiro contato? Olha, Aldo, eu acho que o meu primeiro contato com o estoicismo foi através de um autor anterior ao estoicismo, para dizer a verdade. Porque houve um episódio na minha vida, quando eu estava lá pelos meus 15 anos de idade, no qual eu li alguns trechos da República de Platão. É óbvio que uma pessoa aos 15 anos não consegue entender a mensagem de Platão por completo. Mas aquela leitura que eu fiz, aquilo me iluminou a mente e veio me ajudar pelo resto da minha vida. Embora Platão, todos sabemos que Platão é um autor anterior ao estoicismo. Mas eu diria que meu primeiro contato com o estoicismo foi Platão, na medida do que eles têm em comum. Certo. A República de Platão. E o primeiro autor propriamente estoico que você leu? Sim, Marco Aurélio. As Meditações de Marco Aurélio. Interessante. E isso foi logo depois de Platão? Com que idade você tinha, mais ou menos? Não. A Meditação de Marco Aurélio foi muito depois, Aldo. Platão, eu li pela primeira vez aos 15 anos de idade. Marco Aurélio, eu só vim a ler Marco Aurélio não faz tanto tempo, faz só diria que uns 5, 6 anos atrás só. E o que te mais chamou a atenção em Marco Aurélio? Eu acho que, a princípio, a maneira como ele se fia no racionalismo. Como assim? Fale mais sobre isso, por favor. Porque essa é uma palavra que você repete muito, né? Você fala muito de racionalismo, de racionalidade, né? Eu falo. Bom, eu acho que é um apreço pela lógica, pelo autocontrole, pela prudência, por sempre pensar duas vezes, evitar as reações mais incontidas, mais descuidadas, digamos assim. Talvez, se me pede uma palavra para me dizer o que me atraiu em Marco Aurélio, foi a impressão de uma pessoa prudente, de um autor prudente ali. Talvez prudência seja a melhor palavra das minhas impressões ao ler Marco Aurélio. Certo. E dentro dessa, digamos, essa onda que a gente tem no Brasil, numa parte do mundo de estoicismo, né? O que você tem achado sobre isso? Porque você começou a estudar essas coisas muito antes disso, né? Nós todos, né? Uhum. E agora a gente vê como que uma popularização de alguns aspectos do estoicismo. O que você acha sobre isso? Por um lado, eu gosto de ver que as ideias estoicas se espalham pelo mundo. Eu gosto de ver isso. Mas, por outro, eu noto que tem pessoas que fazem algumas interpretações, na minha opinião, não muito corretas. Que você, às vezes, participa. Tem vários grupos no Facebook que eu participava, já não participo mais.
Mas você nota, por exemplo, às vezes umas agressividades de uns para os outros desnecessárias, um certo orgulho, às vezes desnecessário, às vezes a gente vê uma certa vaidade excessiva de alguns que se tornam até agressivos por conta dessa vaidade, que não seria, na minha opinião, um ambiente de convívio de pessoas que gostam realmente do estoicismo, porque um ambiente estoico você não fica censurando o outro, você tenta colaborar com o outro, na minha visão. Isso é uma questão, outra questão que eu queria fazer a você, que alguns estão fazendo uma correlação do estoicismo com o moralismo, né? Com ter uma tábua de valores para você seguir. Você acha que o estoicismo é isso? É moralismo? Vamos definir um pouco melhor a palavra moralismo, Aldo. Moralismo seria o seguinte: você ter uma tábua de valores, como uns 10 mandamentos, que você deve seguir, né? E sem ter que refletir. Ah, não, não concordo com isso nem um pouco. Eu acho que o estoicismo não tem nada a ver com isso. O estoicismo é, sobretudo, uma atitude crítica, uma atitude de pensamento. Eu acho que os estoicos, minha opinião pessoal, você conhece mais que eu, mas eu acho que os antigos estoicos, eles nem seguiam, por exemplo, os livros de Epicteto, ou Marco Aurélio, ou Sêneca, que fosse assim ao pé da letra. Era uma coisa para você refletir em cima. Eu acho que era valorizada a opinião própria, né? Está em Sêneca lá, não está, Aldo, que você não deve seguir as multidões, não está isso em Sêneca? Ou seja, que você, portanto, você deve ter uma independência, você deve pensar por si só. Até o próprio racionalismo se refere a isso. Você faz o que você percebe, pensa como justo, não o que te é imposto de fora como justo, mas o que você percebe como justo. Exatamente, exatamente. E eu fiz essa pergunta porque o seu livro, Memórias do Estoico, né? Que saiu Uhum, editora Chiado em Portugal, ele uhum. foge totalmente a isso que a gente vê atualmente em termos de estoicismo, né? Que estão sendo produzidos muitos livros. Eu Uhum, pessoalmente acho eles muito chatos, né? uhum. Que são simplificações bastante grosseiras mesmo do estoicismo e com um monte de conselhos e tudo mais, né? Enfim, É, como que transformando o estoicismo numa espécie de autoajuda. Enquanto o exato. seu livro foge totalmente disso, né? Quando eu li o seu livro, eu fiquei realmente feliz, porque eu falei, pô, finalmente li um livro de um estoico, né? Ah, obrigado, Alda. Um estoico, porque Obrigado. é totalmente despido de moralismo, né? E muito criativo. E eu queria que você falasse mais sobre a concepção desse livro, como que ele nasceu, como que você desenvolveu e o que você pretendia alcançar publicando esse livro. Bom, esse livro foi o seguinte: a primeira parte do livro e a última foram escritas recentemente. A primeira parte e o final. O que você vê no miolo do livro é uma coletânea. É uma coletânea de trabalhos meus desde os 16 anos até algum tempo atrás. O que eu pretendia com esse livro, Aldo, eu não sei, talvez um pouco de reconhecimento, gostaria que tivesse alguns leitores, algum retorno, algum retorno. É óbvio que, pensando em termos históricos, o prestígio não deve nos subir a cabeça, mas eu escrevi esse livro no intuito de ter algum reconhecimento, sim, algum retorno, algum reconhecimento. Eu tenho umas passagens que eu selecionei, gostaria que você, deixa eu colocar o óculos aqui, que eu, para ler, preciso do óculos, se bem que está ali no computador, eu vou só ampliar a letra. Essa é da Beleza. página 30, acho que é 33, né? Eu escrevi 333, não pode ser, né? Deve ser na página Eu da acho 33 do livro. que Não, não pode ser. Então você diz o seguinte: o ser humano gosta de transitar, às vezes literalmente. Quando o ônibus está vazio, posso me sentar, observo as ruas e vou me sentindo em paz. Sou fraco e sou frágil, mas pertenço ao cosmos. Penso comigo mesmo. Hoje, paradoxalmente, ao que se podia esperar de quem estuda filosofia, penso menos, o que é um grande alívio. E também
o que desagrada os românticos, hoje vivo o teatro da vida com menos intensidade. Eu queria que você eu começasse a comentar esse texto, depois eu também tenho umas observações para acrescentar, caso você não fale exatamente sobre isso, que eu tenho em mente. Mas, por favor, comente, essa passagem é muito bonita, né? Eu me identifiquei muito com ela. Obrigado. Então, Aldo, bom, eu acho que existe um contraste na vida humana. Primeiro, a nossa individualidade, ela é, sem dúvida, muito frágil, de todos nós. De repente, qualquer coisa pode nos destruir, né? Você pode pegar um coronavírus, morrer, ou você pode ter azar e ser humilhado. Então, de um modo geral, existe uma fragilidade do indivíduo, da pessoa humana muito grande. E acho que é isso que eu quis dizer nesse texto quando eu falei da fragilidade. Por outro lado, eu acho que existe a possibilidade do ser humano sentir-se parte do cosmos, do todo. Não só da humanidade, como também do cosmos. Sentir parte da humanidade, do todo e do cosmos. E ao você se sentir parte de tudo isso é um momento em que você já não é tão frágil. Porque o cosmos não vai desaparecer, né? O cosmos é eterno, você está ligado a algo que não é impermanente. E nisso do ônibus é verdade, Aldo. Eu não sei como é que é o serviço de transporte público aí em Sergipe, mas aqui, felizmente, pelo menos o que eu uso é muito bom. E é agradável, quer dizer, você se senta lá, quando está vazio, ele vai transitando pela cidade, é agradável. E sim, o verbo transitar, ele aparece nesse trecho que você falou, e isso é uma das coisas que eu prezo muito na recuperação de pessoas com esquizofrenia, Aldo. Porque eu acho fundamental no ser humano a nossa habilidade de transitar. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É a minha habilidade de agora estar falando com você e a minha habilidade daqui quinta-feira eu vou conversar com pessoas portadoras de esquizofrenia, que é uma conversa muito diferente dessa que eu tenho com você. Eu posso conversar com o meu vizinho, que é um holandês, que também já é outra conversa. Então você transita entre diferentes pessoas. E o que acontece na esquizofrenia, que é facilmente observável na esquizofrenia, é que as pessoas perdem muito essa habilidade de transitar. Muitas vezes, elas conseguem conversar apenas com outra pessoa também portadora de esquizofrenia e com mais ninguém. Não conseguem. Então, isso aí é muito importante, né? A sua habilidade de conversar com diferentes pessoas. E eu diria que o Brasil aí é um país especial nisso, porque a variedade de brasileiros é uma coisa muito interessante. Outros países do mundo, você já deve ter viajado, são mais homogêneos. O Brasil tem uma heterogeneidade muito grande, sobretudo aqui em São Paulo, o que torna ainda mais interessante esses passeios que você possa fazer pela cidade. Entendeu? Eu acho, então, transitar é fundamental, sim. E às vezes até literalmente, né? Porque quando eu me refiro a esses passeios no ônibus, eles são literais, transitar pela cidade, né? Falo nas conversas que você pode ter, mas também literalmente é gostoso também. Enfim, mas faça, por favor, as perguntas que você se referia a esse trecho. Aqui você fala, né, que hoje penso menos, né? Sim. Da minha experiência, né, eu passei exatamente por isso, né? De um momento que eu pensava mais no sentido, não sei se é isso que você quis dizer, né? Pensar no sentido de estar agoniado, né? De ter várias preocupações, vários pesos, certo? Estar sempre angustiado. Exato. E no momento posterior que você estuda estoicismo, que você tira literalmente essa carga das costas. É isso que você quis dizer? É isso que eu quis dizer, exatamente. Eu diria que é o peso do passado e o medo do futuro que você alivia, né?
aquelas coisas do passado que te amarram, as mágoas, os ressentimentos, os sofrimentos que você não resolveu, tudo isso do passado que te amarra, e o medo do futuro que também te amarra. Então, o estoicismo é muito bom para você se aliviar desses pensamentos, né? Enfim, pensar menos realmente. Esse é um ponto interessante, né? Que eu li isso no Stockdale, no Coragem Sob Fogo. Ele fala que ele não fala expressamente sobre isso, mas a diferença entre, né, você progredir no estoicismo e você fazer, por exemplo, uma psicanálise, que a psicanálise é angustiante, que você tem que ver, o psicanalista, ele te faz rememorar infinitamente todos aqueles sofrimentos que você teve, sabe? Sim, Você tem que lembrar daquilo e tentar entender, enquanto o estoicismo é muito mais simples, né? Você simplesmente vira a página, com certo? Você certeza. tem que voltar aquele passado o tempo todo, você se livra literalmente desse passado, né? Exato, e é voltado para o futuro e não para o passado, né? É voltado, é otimista, é para o futuro, né? Enfim, E você termina dizendo, né, que hoje vive o teatro da vida com menos intensidade, sim, que sim, é paradoxal, né? Porque hoje em dia todo mundo quer intensidade, né? Tem que ser a coisa muito rica, ou a mulher muito bonita, ou o homem muito forte, tem que ser tudo muito, né? E o exato. estoicismo, de forma, é o contrário, certo? Ele valoriza a ponderação, a medida, a Com certeza. frugalidade. Eu E acho, sim, você conhece bem melhor que eu, mas eu diria que é um certo, na Grécia havia Apolo e Dionísio, né? Os dionisíacos gostavam dos excessos, aquelas festas que eles participavam, enquanto os apolíneos eram mais chegados a uma moderação, né? Talvez no próprio sentido histórico. E com certeza, o teatro da vida com menos intensidade. Eu acredito, Aldo, que quem consegue, digamos assim, botar uma espécie de filtro, né, naquilo que você recebe no dia a dia, e dessa forma você sentir menos a agressividade, o desprezo que é inevitável existir nas nossas vidas, com medida que você sente menos isso, você tem o coração mais aberto até para as coisas boas. Viver um teatro da vida com menos intensidade, para mim, no final das contas, é mais prazeroso. Embora as pessoas românticas não entendam. Não entendo e já aconteceu. Eu conversei com uma psicóloga uma vez, eu falei para ela isso. Eu quero viver o teatro da vida com menos intensidade. Ela falou, não, não, você está confundindo, você quer dizer com mais intensidade. Eu falei, não, não é com menos mesmo. bom, vamos passar aqui para uma outra passagem do seu livro, né, na página 88, Uhum. do conto O Mendigo e a Cidade. Isso aí foi escrito aos 16 anos de idade, Aldo. É bem É, eu antigo. achei fantástico esse. E uma imagem maravilhosa da corrupção humana, né? Você diz. Tanta fumaça, tantos carros e tanto barulho havia, que pouco a pouco, pelo nariz, pelos olhos e pelos ouvidos, tanto mal foi neles penetrando, que no próprio mal se transformaram. De justos que eram por natureza, gradualmente em monstros a cidade os fez, esquecidos do que podia ser a justiça. E a vida, como uma máquina, não parava. É interessante, né? Você disse que escreveu aos 16 anos, Sim, sim. mas a ideia da corrupção do estoicismo já está presente aqui. Porque para os estoicos, para Crisipo, tem duas fontes de corrupção. Uhum. As fantasias violentas, né, as representações fortes, e aquilo que você ouve, as falsas opiniões que você ouve e dá sentimento. Fantasia, no caso, se refere ao termo grego, né? Não a fantasia. Isso, é representação, exatamente. Exato, exato, eu percebi. Mas fale mais um pouco sobre essa passagem, o que te inspirou a escrever isso, com 16 anos. Eu acho que isso aí vem parte da solidão que eu enfrentava na época, porque na minha adolescência eu sentia, não só no ambiente escolar que eu frequentava, mas também, de um modo geral, aqui nessa cidade de São Paulo, eu me sentia uma pessoa introspectiva num meio extrovertido. E eu me achava, por ser introspectivo, mais frágil, né?
enquanto as outras pessoas, por serem todas extrovertidas, seriam mais fortes do que eu. Então, nessa época, você pode ver, até interessante fazer uma ligação com aquela outro trecho lá que você acabou de ler, porque você nota que quem escreve esse texto está vivendo o teatro da vida com intensidade. É um momento em que você está sentindo toda a intensidade de tudo aquilo de ruim que você vê na cidade, né? Você sente aquilo muito forte. E talvez até seja interessante você fazer uma comparação dessa época da minha vida, onde o teatro da vida era tão intenso, com hoje, quando já não é tão intenso, e hoje vivo muito melhor do que naquela época. Perfeito, muito bom. Mais uma parte que para mim é a mais bonita de todo o livro, né? Porque exatamente, você leu a minha alma, literalmente. Você diz o seguinte, na página 9. Já disse que o estoicismo é um curso de ficar em silêncio. E isso, de fato, me influencia. Mas, mesmo assim, vou tentar escrever esse livro. Se o leitor, após me ler, se sentir mais inspirado a ficar em silêncio, isso terá sido, talvez, um triunfo. Gostou? Obrigado, obrigado. Sim. Você sabe que isso aí do estoicismo ser um curso de silêncio, eu acho que isso foi afirmado por alguém na antiguidade, agora não me lembro o nome, mas eu acho que essa frase existia na Grécia Antiga, Aldo. O estoicismo como um curso de silêncio, isso não é meu. Eu acho que alguém já escreveu isso na Grécia Antiga, não me lembro quem agora. Eu não me lembro. Engraçado, nunca li. Já li muita coisa, ainda não essa frase. Mas eu tenho a impressão que sim. E como você entende isso? Eu entendo o seguinte, a gente não deve se apegar à retórica, às falas bonitas, às falas enfeitadas, né? Eu acho que a gente tem que se apegar mais ao conteúdo do que à linguagem, né? Enfim, isso era sabido na Grécia Antiga que os espartanos falavam pouco, mas isso não significa que não pensassem, né? Ao contrário, quer dizer, às vezes o excesso de palavras ele não é tão verdadeiro, né? Às vezes o silêncio é mais verdadeiro do que o excesso de palavras, né? Quando você se perde na sua habilidade linguística, às vezes você esquece as verdadeiras ideias que estão na tua mente, né? Eu acredito até que um livro, para ter um estilo literário estoico, ele não pode ser muito prolixo. Eu acho que é um livro que tem que ter uma certa concisão, uma preocupação em passar as ideias que você quer passar, mas sem, digamos assim, enfeitar muito, né? Simples, né? Simplicidade, eu acho. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta. A relação do estoicismo com a natureza, que não é uma relação que tem sido privilegiada hoje em dia, né? Verdade, Paradoxalmente, porque o estoicismo, podemos dizer que o dito supremo do estoicismo é siga a natureza, né? Com certeza, se me permite, eu acho essa frase muito importante, porque você vê muitas pessoas dizendo o oposto, né? Que um dos grandes argumentos contra o estoicismo que eu ouço é que ele não é natural, é que ele é uma disciplina artificial que você se autoimpõe, e isso seria, inclusive, contrário à natureza humana. Mas é bom lembrar que os estoicos diziam o oposto, eles diziam, nós estamos seguindo a verdadeira natureza humana, nós é que estamos sendo naturais, né? Eu acho que isso aí é importante mesmo. Exatamente. E o que você gostaria de dizer para quem começasse a ler os escritos estoicos hoje em dia? Qual é a maior lição que você teve, né, com eles? Acho que foi um senso de pertencimento que eu adquiri, Aldo. O senso de pertencimento, como eu já falei agora há pouco, à humanidade e ao cosmos. Isso foi o maior benefício que eu tive.
Agora, o conselho é difícil, Aldo, para quem vai ler estoicismo. Concentre-se, se não entender, leia de novo, vá devagar, não tenha pressa, você faça uma... Tem aquela coisa socrática, né? Vai passo a passo, entendendo passo a passo. Faça uma leitura crítica, tente transpor isso para a sua vida. Talvez isso. Porque é um conselho básico, eu acho, para todas as leituras, não só para o estoicismo. Eu gosto muito de um chinês chamado Xu Xi. E ele falou uma coisa interessante sobre o Xu Xi, foi um dos maiores entusiastas do estudo que já houve. E Xu Xi tem uma máxima que parece óbvia, mas que é bom a gente ter. Ele fala muito o seguinte: não estude para os outros, mas estude para si. Isso é uma máxima de Xu Xi. Então, o estoicismo é um estudo para si, não para os outros. Você não vai estudar para pavonear teu conhecimento. Isso não seria estoico. Você vai estudar porque você quer melhorar, você quer viver melhor, ser melhor para você mesmo e para aqueles que te cercam, né? Então, talvez a coisa mais importante do estudo é isso que o Schultz falava, eu acho. Estude para si e não para os outros, né? Perfeito. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar que eu estou feliz de falar com você hoje ao vivo aqui, primeira vez. Nós nos falamos tantas vezes por e-mail. E hoje eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é uma felicidade para mim. E gostaria de dizer também que o estudo da filosofia do estoicismo e também outros filósofos, não vamos dizer aqui que só os estoicos são grandes filósofos, não estoicos, obviamente. O estudo da filosofia ele pode sim revolucionar a vida de uma pessoa para melhor e deve ter a fé que pode ser melhorada a sua vida através do estudo. Assim como o Xu, eu também sou entusiasta. Tá certo. Também foi um grande prazer aí conversar contigo. Não, muitos anos aí que a gente troca e-mails, nem sei quantos, né? Realmente faz tempo. Você para mim é uma referência nesse campo do estoicismo, né? Porque o estoicismo não tem nada a ver com diplomas ou com esse tipo de coisa, né? Mas tem a ver com vivência, né? E você, na minha opinião, é um cara que realmente vive isso aí sem nenhuma vaidade, né? Obrigado. Com veracidade, com total veracidade. Obrigado. E você é um mestre, né? Eu sempre já aprendi várias com você. Você já me esclareceu várias dúvidas aí. Estamos estudando aí há 20 anos, né? Não sou um mestre, não, nem sou filósofo, né? Eu gosto do Epiteto, que o Epiteto, quando ele se refere aos filósofos, se refere aos outros, né? Os dois filósofos, até os estoicos, ele nunca se diz estoico, os outros que são estoicos. Mas você é um cara que realmente, mais do que eu, que merece se chamar, né? Se auto-intitular estoico. Tá certo. Eu sou do estoicismo. Eu botei na capa do meu livro, né? Memórias do Estoico. Eu não fui modesto aí. Eu botei na capa do livro. Que no meu caso não é uma questão de modéstia, não, é uma questão de realidade mesmo. Mas, então, obrigado pela entrevista. Obrigado a você. E espero que em breve nós possamos falar mais sobre outros temas aí, sobre outras coisas. Foi muito, muito legal. Com certeza. Valeu. Um abraço aí. Valeu, Aldo.